Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, nosso terceiro encontro. Você está no estágio supervisionado de ensino fundamental, formato extensão. Meu nome é Antônia Mendes Sales, mais conhecida como Arícia. Faço R2, Formação Pedagógica em Pedagogia pela Uninter, no Polo do Farias Brito, em Fortaleza. O tema do nosso encontro hoje é Educação Fundamental no Contexto Pandêmico. Para nos esclarecer muitos pontos sobre este tema, trouxe aqui um vídeo que vai tratar das falas de alguns especialistas na educação brasileira. Espero que seja bem proveitoso. Vamos lá? Olá! De uma hora para outra, tudo mudou. Com escolas fechadas por causa da pandemia da Covid-19, estudantes e professores tiveram que mergulhar no novo modelo de ensino. As aulas remotas se tornaram um grande desafio para todo mundo. Nesse especial, vamos conversar com especialistas para discutir o futuro da educação brasileira pós-pandemia. E para falar sobre esse assunto, aqui no estúdio, Margarida Azevedo, que é repórter setorista de educação do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação e que fez, junto comigo, uma série de reportagens sobre esse tema, e Mozar Neves, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco e membro do Conselho Nacional de Educação. Sejam todos muito bem-vindos. E aqui no telão participam com a gente Gabriel Correia, que é líder de políticas educacionais do movimento Todos pela Educação. Olá, Gabriel. E também lá da Coreia do Sul, Soleman Dias, diretor de uma escola internacional, professor e PhD em Relações Internacionais e Estudos Coreanos, que vai trazer para a gente as experiências do outro lado do mundo. Gente, eu já começo perguntando ao professor Mozar, que está aqui do meu lado, quais são os desafios que a educação vai ter nesse período aí de pós-pandemia. Bom, eu diria que 3 grandes desafios que foram acentuados. Eles já existiam antes da pandemia, mas naturalmente a pandemia fez com que a questão da desigualdade se ampliasse de uma forma brutal, assim como a questão da aprendizagem escolar. O Brasil hoje tem um enorme desafio, porque houve um grande retrocesso em proficiência tanto em língua portuguesa como em matemática. As primeiras avaliações diagnósticas estão mostrando isso. A mais, digamos, concisa dessas avaliações foi a da Rede Estadual de São Paulo, que mostrou, por exemplo, que os alunos do 5º ano da rede estadual retrocederam em 10 anos em proficiência em língua portuguesa e matemática ainda foi pior, retrocedeu 14 anos. E o outro aspecto que a gente tem que cuidar, principalmente entre os jovens, é a questão da evasão escolar, que já era grande e a pandemia acentuou em muito a evasão escolar, seja por questões vinculadas à busca de renda para complementar a renda familiar, mas também os jovens estão sentindo a necessidade de dar um maior sentido à vida deles, principalmente depois de todo esse período de reclusão que nós passamos em função da pandemia. E a gente vai ouvir agora o depoimento de Maria Flor, que é uma estudante de 12 anos de idade, aluna do 7º ano do ensino fundamental da rede municipal do Recife, que foi inclusive a primeira cidade da região metropolitana a voltar com as aulas presenciais no mês de julho. Vamos ver. Tá tendo essa experiência de novo é gratificante. Tá voltando, para as aulas presenciais é muito bom. E para listar as dificuldades das aulas online que eu tinha, era a questão de queda de internet, travava bastante também, às vezes tinha barulhos de fundo que não deixavam a gente escutar. Por exemplo, às vezes tinha, uma motosserra no meio da aula ali, aí tinha um barulho de uma motosserra no fundo da aula enquanto o professor falava e a gente não conseguia escutar. E na escola pode acontecer, mas vai ser muito mais difícil, Vamos combinar. Não é porque eu tô na escola, não é que as coisas estão voltando ao normal, que eu posso ficar sem máscara durante uma aula, que eu posso deixar de lavar minhas mãos, de passar um álcool em gel, de manter o distanciamento. Isso tudo, assim, são coisas muito novas,
mas que eu particularmente estou lidando muito bem. Pois é, ela é aluna do Recife, né, que voltou às aulas em julho, mas de acordo com a Secretaria Estadual de Educação do Estado, 25% dos municípios pernambucanos ainda não retornaram às aulas presenciais. Margarida, eu queria que você traduzisse esse cenário para a gente. Então, considerando que Pernambuco tem aí 184 cidades, 25% das redes municipais com aulas ainda remota, significa 46 cidades com estudantes tendo aula de casa. Isso significa, Cíntia, mais de 500 dias sem aula presencial, longe do professor, longe do convívio com os seus colegas. É um tempo muito grande, 1 ano e 7 meses aí. Então, qual é o prejuízo emocional para esse estudante? Qual é o prejuízo de aprendizado que esse estudante vai ter já perto de acabar o ano letivo de 2022 e ele ainda está em casa com aula remota? E aí eu já queria chamar o Gabriel Corrêa, né, do Movimento Todos pela Educação, para esse debate, para saber dele se essa demora, né, de todos os alunos para a rede, né, para a sala de aula, se isso está preocupando. Eu queria saber. Gabriel. Olá, boa noite. Boa noite, Margarida. Boa noite, Mozart. Bom te reencontrar aqui. Boa noite, professor Soliman. Esse é um dado que sim, que preocupa. Depois de 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio de pandemia, com a situação já melhorando, a verdade é que a pandemia não terminou, com a vacinação avançando, preocupa que a gente ainda tenha tantas escolas que não se prepararam adequadamente e ainda não promoveram o retorno às atividades presenciais. E por que preocupa? Acho que o Mozart trouxe os principais pontos, trouxe muito bem. Então, especialmente os pontos educacionais, né? A gente sabe que o risco de evasão aumenta cada vez mais, quanto mais distância a gente tem entre alunos e suas escolas, maior o risco de evasão escolar. A saúde mental dos estudantes, né, a saúde emocional tem sido muito prejudicada. Os alunos, crianças, jovens estão mais estressados, angustiados, ansiosos, tristes. As pesquisas mostram isso. E a questão da aprendizagem, que são brutais os efeitos que esse fechamento prolongado causou na aprendizagem. E tudo isso, como o Mozart bem destacou, com um cenário de desigualdade, com a população mais pobre sofrendo muito mais. Gabriel, daqui a pouco eu volto com você. Margarida tem uma pergunta, né? Dessa vez para o professor Mozart, que está aqui no estúdio. Margarida? Mozart, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com a gente. Mozart, veja, a gente está aí num cenário que Gabriel colocou muito de preocupação do professor, do impacto emocional para o aluno e para o professor. Como é que esse professor, que tem o desafio de não só ensinar o conteúdo deste ano letivo, mas resgatar o que foi perdido nos outros anos, como é que ele deve pensar 2022 e aí considerando também como é que as redes, os gestores públicos e privados devem pensar nesse planejamento para os próximos anos? Bom, em primeiro lugar, é fundamental que tenha um planejamento e um foco para 3 anos letivos, ou seja, 2020 praticamente foi um ano perdido do ponto de vista da aprendizagem, mas foi muito importante do ponto de vista do vínculo do aluno com a escola. 2021, com a chegada de 2021, a gente então procurou integrar aqueles conhecimentos, as aprendizagens essenciais que não foram desenvolvidas em 2020, as essenciais, e integrá-las àquelas de 2021, fazer uma espécie de um contínuo curricular. Só que 2021, os primeiros meses também não foram presenciais, foram remotos. E, lamentavelmente, milhões de crianças ficaram sem ter acesso às atividades escolares porque não tiveram acesso à banda larga e internet. O que é que nós vamos precisar fazer? Um contínuo curricular agora 2020, 21 e 22, com as aprendizagens essenciais que estão muito bem colocadas e definidas na Base Nacional Comum Curricular. Essa é a grande saída, planejamento, foco, orientação na chamada BNCC, né, e preparar os professores, porque a gente só vai poder fazer essa compensação se a gente integrar o ensino presencial com o ensino usando as novas tecnologias, mas tem que preparar o professor, né? O Brasil precisa, mais do que nunca, entender que agora vai ser necessário ter uma disciplina vinculando mais aquilo que é essencial. Não é dando mais conteúdo que o aluno vai aprender mais. Então, isso, na minha opinião, será a saída para dar conta desses déficits de aprendizagens. Nessa linha de raciocínio, professor Mozart, queria chamar aqui Gabriel novamente para o debate com a gente.
Gabriel, ao longo dessas reportagens que a gente fez, né, a gente também pesquisou como outros países lidaram com esse processo da pandemia em relação à educação, a Coreia, a Inglaterra, Portugal, e a gente viu que houve, ainda que pouco em alguns países, mas houve de fato uma articulação do governo em relação à coordenação nacional. Aqui no Brasil não se teve muito, né? O professor disse ali, Mozart, que precisa de foco, planejamento. Para o ano que vem, 2022, na prática, na sua opinião, o que é que o Brasil precisa para a gente começar a recuperar esses atrasos? Olha, o governo federal, no meio da pandemia, também na educação, foi completamente ausente, para não falar quando jogou contra o que deveria ser feito, né? Houve até declarações do atual ministro colocando a culpa nos estados e nos municípios, falando que as escolas não deveriam ter sido fechadas e assim por diante. Então, acho que é uma possibilidade baixíssima, para não falar nula, acreditar que o Ministério da Educação vá, em 2022, ter ações realmente sólidas, realmente robustas, de cooperação, de diálogo, de apoio com estados e municípios. Mas poderia, e deveria, inclusive, apoiar nas estratégias de combate à evasão escolar, nas estratégias de acolhimento emocional de professores e de alunos, de apoiar as estratégias de superação desses problemas de aprendizagem que foram criados, como que você apoia estados e municípios a fazerem avaliações diagnósticas para identificarem quais foram as aprendizagens que precisam ser mais trabalhadas, com base na BNCC, como o Mozart falou, a Base Nacional Comum Curricular, e promover a inclusão digital. Isso é muito importante. Cada vez mais o Brasil precisa entender que a discussão de tecnologias na educação não é mais se a tecnologia deve estar na escola, é como. A tecnologia precisa estar na escola. E aí, para fazer isso, claro, não é só uma questão de infraestrutura, ou seja, de conectividade, de dispositivos, mas também de muito preparo, de muita formação para os professores, para as gestoras escolares, para os técnicos de secretarias de educação e assim por diante. Pois é, o caminho é longo, né? Mas só o fato da gente estar discutindo aqui esse assunto já é uma forma de cobrar melhores ações. Gabriel, muito obrigada pela sua participação, você sempre muito disponível, né? Eu também fui personagem da nossa série, muito obrigada para você, tá bom? Eu que agradeço, um abraço a vocês, obrigado pelo convite, pela conversa. Vamos agora sair um pouco do Brasil, direto para a Coreia do Sul. A gente vai conversar com Soleiman Dias, ele que é cearense e diretor de uma escola internacional lá no país asiático, que tem cerca de 52 milhões de habitantes e que é referência em educação no mundo. Soleiman, como foi que as escolas coreanas lidaram, né, com esse período de pandemia? Antes de mais nada, agradeço o convite pela participação e dizer que é um grande prazer sempre compartilhar com as nossas realidades e experiências aqui de um lugar tão longe, né, do outro lado do mundo. Eu acredito que, antes de mais nada, é importante ressaltar e deixar claro que educação é prioridade para tudo que é feito no país. A Coreia realmente, desde os anos 50, 60, decidiu ter a educação como prioridade. Portanto, quando a pandemia começou, obviamente, uma crise inesperada, né? Ninguém pode dizer que estávamos preparados, apesar de outras crises, né, já tivermos experimentado, mas nada da dimensão como foi a pandemia. Em momentos de crise, é muito importante que a gente haja muito rapidamente. E foi isso que o governo coreano fez, né, no país inteiro, né? Isso vale ressaltar em uma dimensão muito menor comparativa ao Brasil, mas super populoso. Portanto, se pode, de certa forma, se comparar nessas relações. Eu acho que alguns fatores importantes, por exemplo, foi uma preparação muito boa com relação, né, e muito rápida isso aconteceu, por isso é um modelo para os outros países, foi o fato dessa preparação para as aulas online, que deveriam ser à distância, né? Não tínhamos outra opção, né? Foi logo no começo do ano escolar e a gente teve que primeiro adiar alguns dias, e esses dias seriam cruciais para a preparação para essas aulas online. E essa decisão de ter essas aulas, né, à distância realmente exigiu que o governo, né, fornecesse uma infraestrutura muito rapidamente para aquelas áreas em que não tinham, né, total acesso, né, ou conexão, apesar da Coreia ser praticamente totalmente coberta, mas existe também, como em todo lugar do mundo, as diferenças sociais e que nem todo mundo tem realmente acesso a essa conexão.
e, ao mesmo tempo, ir preparando, deixando o professor preparado para essa experiência, porque também nem todos nós, como educadores, estamos prontos, né, para uma realidade, uma mudança tão radical como foi. E quando foi tomada a decisão, baseado na opinião dos especialistas, né, de reabrir a escola, foi realmente um processo, né, que foi passado, né, escalonado desse retorno, para que não tivesse nenhuma aglomeração, para que as crianças realmente estivessem já preparadas, educadas para utilizar a máscara e não tirar a máscara, né, em nenhum momento. Até hoje, quando o país já, digamos assim, controla, como foi controlado, né, e 70% da população já vacinada, mesmo assim, nessas medidas de precaução serão sempre seguidas, porque é muito importante, independentemente da realidade, até, digamos, chegarmos a um ponto em que a doença se torne, de fato, uma doença comum, como tantas outras. Solimã Margarida Azevedo tem uma pergunta para você, Margarida? Solimã, é claro que é difícil comparar uma realidade do Brasil com a Coreia, mas você sendo um brasileiro que vive já há 20 anos aí na Coreia, qual é o que o Brasil poderia ter aprendido na questão educacional com a pandemia e que não aprendeu? Ótima pergunta, e eu digo sempre que não podemos jamais querer copiar um modelo, principalmente em realidades tão diferentes como o Brasil e a Coreia do Sul. Mas tem muita coisa que pode sim ser adaptada, ser aprendida, né, dessas lições. Eu acho que a Coreia ela aprendeu com a sua própria experiência histórica, né, de ter passado por tantas outras crises, seja ela política ou econômica, e chegar ao ponto que chegou a um país de desenvolvimento tal como é. Existem alguns pontos, eu queria ressaltar pelo menos 5 ou 6 deles. Um é essa ação, digamos assim, antecipada, rápida, que é necessário. Não podemos perder tempo. Depois, aqui, por exemplo, com relação a um elemento muito prático, foi a necessidade de testagem, né? É uma doença contagiosa, portanto, precisa ser testada. O rápido teste que foi feito, né, virou modelo para o resto do mundo, porque não perdemos tempo, né, o país como um todo, de testar ao máximo o número de pessoas, né, e esse teste, obviamente, ser gratuito, ser oferecido a todos e poder cobrir uma grande parte da população. Depois, um fato muito importante, a transparência dos dados. Né, fornecer esses dados a todos, a gente sabe exatamente quando, principalmente no começo, onde estavam, né, as pessoas que tinham já se contagiado, né, ou para onde foram, o que usaram, em que andar, moram, etc., em que bairro, e a gente recebe esses dados constantemente, né, pelos os aparelhos de comunicação, e a gente sabe exatamente, né, como seguir esses fatos. Então, muito transparente. Uma outra coisa é a base na ciência. Isso é importantíssimo, a gente não deixar. Então, né, o Ministério da Educação estava em constante contato com o Ministério da Saúde para saber dos cientistas, dos especialistas, como agir, né, de como voltar às aulas, né, digamos assim, voltar um pouco à normalidade. Depois, uma mobilização ou uma organização a nível nacional. Isso é fundamental. É que nós tenhamos medidas muito claras de como seguir em momentos de crise como esse, essa união, né, de pensamento, de ação por parte, digamos, do governo federal e, obviamente, que é passado, né, às administrações municipais e locais. Professor, muito obrigada, viu, pela sua colaboração, principalmente por conta do fuso, né, teve que ajustar aí a agenda, mas muito obrigada, foi bastante enriquecedora. Eu que agradeço. Agora, saindo da Coreia do Sul, queria saber de Mozart, né? É difícil até comparar, como ele falou, a realidade da Coreia do Sul com o Brasil. Mas nesse pós-pandemia, é algo muito distante para a gente pode se espelhar em alguma coisa de lá da Coreia para trazer para a gente? Bom, ficou muito claro nas palavras, né, do Solimã que o governo coreano fez foi o que nós não fizemos aqui. Nós não fizemos uma articulação adequada entre os diferentes setores. Nós não fizemos um trabalho baseado em ciência, ficamos o tempo todo se deparando com fake news. Até recentemente, o próprio presidente da República colocou que a vacina é uma relação com a AIDS. Como? Sem nenhuma comprovação científica. Então, todas essas confusões que foram provocadas ao longo desse período só criou um distanciamento e uma dificuldade enorme, inclusive dos pais brasileiros,
da retomada ao ensino presencial. Todavia, eu entendo que o Brasil pode aprender com o Brasil. Acho que uma coisa belíssima que nós vimos, como disse Gabriel, apesar de a gente não ter tido um MEC coordenando como deveria ter coordenado nacionalmente a educação, mas o que nós vimos foi a sociedade, o terceiro setor, institutos e fundações de empresas vinculados à área da educação, trabalhando e ajudando as redes públicas de ensino, né? Professores se reinventando. Então, o Brasil, naturalmente, ele pode aprender, principalmente agora, a compreender que o cenário pós-pandemia é um cenário em que as novas tecnologias vão ser essenciais para esse novo ambiente que já vinha dando demonstrações dessa necessidade, vínhamos resistindo às tecnologias e agora a gente viu com a pandemia que elas serão absolutamente importantes para que a gente tenha uma educação que se conecte com os anseios tanto das nossas crianças como dos nossos jovens. Por não termos feito isso, perdemos, por exemplo, ao longo desse período, em média, por ano, 500 mil jovens deixam o ensino médio no Brasil antes da pandemia. E isso deve crescer, infelizmente, por conta da pandemia. A consequência disso é que o Brasil perde, por ano, cerca de 3 bilhões e meio só com não ter uma escola que está, ou deveria estar, conectada com a juventude. O jovem quer uma escola que caiba na vida. E ele não encontrou antes da pandemia, mas talvez agora a gente possa reinventar essa escola a partir do que nós aprendemos. E a gente conversou com Helena Garcia, né, que é aluna do terceiro ano do ensino médio de uma escola estadual lá de Olinda, e vamos ouvir o que ela disse sobre as dificuldades que enfrentou nesse período. Com as aulas presenciais de volta, eu me sinto muito mais confiante de realizar o exame mais importante da minha vida, que é o Enem. E também de poder finalmente ter a chance que nós, estudantes, tanto sonhamos, que é de entrar numa instituição pública cursando o ensino superior. Eu tenho tido muito mais foco em aulas de redação, português e matemática. E isso tem sido muito bom, porque eu não me sinto tão mais frustrada como eu me sentia antes, em saber que talvez eu não tinha chance nenhuma. A pandemia se tornou um convite de coisas novas e de entender que está tudo bem nós não termos nos preparado tanto quanto seria antes, mas que o pouco que fizemos agora, mesmo com tudo isso acontecendo, vai ser suficiente para o nosso futuro ser conquistado. As dificuldades existiram para muitos alunos, a gente pode até falar em todos, mas a Helena é uma estudante excepcional, eu diria até que fora da curva, né? Porque seguiu, foi adiante, mas infelizmente esse não é o perfil de todos os estudantes brasileiros, muitos ficaram para trás. Pernambuco tinha, para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, a menor taxa de evasão do ensino médio da escola pública, que era de 1,5%, mas hoje essa taxa de evasão triplicou, chegando a 4,5%. Inclusive, estamos chegando perto das provas do Enem, que acontecem nos dias 21 e 28 de novembro, e esse ano teve um fenômeno, que foi a baixa adesão à inscrição. Cerca de 3 milhões e 100 mil estudantes vão fazer as provas, mas esse é o menor número de inscritos desde 2005. E eu já vou voltar aqui também para mostrar. Isso reflete muito o sentimento, né, desse estudante nesse momento. E eu queria saber o que é que a gente pode fazer para trazer de volta esse aluno, que diferente da Helena, desistiu de tudo, trazer esse aluno para a sala de aula. Isso que foi colocado pela Helena chama-se um fator de autoexclusão. Se o jovem não se sente preparado, seguro para um exame, ele termina não se inscrevendo, ele está se sentindo hoje numa situação absolutamente distante de uma segurança que ele deveria ter para enfrentar um exame de acesso ao ensino superior. Né? Mas eu entendo que o Brasil tem uma grande oportunidade. Por exemplo, Pernambuco tem escolas de tempo integral que atraem o jovem. Né? Tá bom, aumentou para 4,5, mas ainda é baixo. Agora, a gente precisa fazer o quê? Busca ativa para trazer esse jovem de volta à escola. Mas só isso não basta. Tem que ter também uma ação que traga renda, porque esses jovens estão deixando a escola para complementar salário. Muitos pais perderam o emprego, outros tiveram os salários reduzidos, então eles estão sendo pressionados
a buscar uma complementaridade de renda. Então, para isso é fundamental ter busca ativa, acolhimento social e um trabalho que possa projetar renda através de um programa de bolsa consistente para esses jovens. Margarida, queria até fazer um comentário sobre isso. Então, aproveitando, Mozart, já que você citou justamente a questão da busca ativa, vale a gente ressaltar, né, que o governo de Pernambuco lançou agora recentemente o programa Monitoria PE. O que é que esse programa significa? São duas ações. Ele vai fazer a busca ativa, justamente pelo que Cíntia comentou. Se você tem aí 4,5% de jovens e crianças, na verdade, que deixaram a escola, então ele está dando R$800 de bolsa para que líderes comunitários, para que alunos e ex-alunos daquelas escolas, onde houve a evasão, vão atrás desse estudante que sumiu. Eram 20 mil alunos que sumiram da escola, hoje esse número chega a 9 mil. E uma outra ação desse programa é investir justamente em português e matemática. Um pouco do que a Helena falou, da dificuldade de aprendizado, da insegurança em relação ao Enem. Então, ele está dando uma bolsa, que é o que você comentou, de R$200 para que estudantes que se destacam aí em português e matemática, que são disciplinas chaves, eles ajudem os colegas, ensinando conteúdos que ficaram defasados, e aí a gente consiga recuperar essa defasagem. O que é bacana, Mozart, para quem está assistindo, é que essa política é uma política pública. Esse programa de monitoria, no que diz respeito a português e matemática, ele vai ser permanente. Ele não é uma ação para esse ano, é uma ação que vai acontecer durante os outros anos, o que é muito positivo, porque a gente vai ter aí essas lacunas que precisam ser sanadas. Inclusive, a gente tem uma entrevista, um depoimento, né, do estudante Luiz Eduardo, de 18 anos, que é craque em matemática e que virou monitor do programa. Ele é aluno do 3º ano do ensino médio da escola Luiz Delgado. Vamos ouvir. Eu fiquei totalmente feliz e fiquei muito empolgado pela questão de que eu vou poder ajudar pessoas que têm dificuldades que eu tive. Meu maior empecilho foi a questão do ensino remoto. Foi um mundo totalmente desconhecido para mim, eu não conhecia suas ferramentas e tal, então eu demorei para me acostumar. Eu demorei um certo tempo para me acostumar, mas depois eu consegui, persistindo muito, com paciência, depois eu consegui quebrar essa barreira. O papel meu e dos outros monitores vai ser muito importante, principalmente em relação à pandemia, em relação à educação na pandemia, porque vamos auxiliar, vamos ajudar todas essas pessoas, vamos passar, como eu falei, vamos passar nossa experiência para essas pessoas e de um jeito ou de outro vamos reverter toda essa situação a nosso favor. Isso é bom porque incentiva o jovem que quer ser monitor, incentiva também aquele colega, né, que está lado a lado na sala de aula para aprender com o próprio colega. Mas eu queria fazer duas perguntas para Mozart, novamente, em relação ao aluno, que apesar de todos esses programas e investimentos, esse aluno não volta para a sala de aula, né? Isso tem consequências para a vida dele, até questões salariais também. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer é que, no caso desses alunos do 3º ano, né, do ensino médio, as escolas de tempo integral que você falou são um caminho para a gente tentar recuperar esses atrasos que a gente está tendo na educação? Me permita, eu achei fantástico, o depoimento que o aluno deu. Ele ali colocou duas competências chamadas socioemocionais que são fundamentais para esse momento. A autoestima e a questão da colaboração, cooperação. Você veja como brilhou os olhos dele quando disse assim, eu vou ter a oportunidade de ajudar aos meus colegas. Então, a cooperação, a colaboração vai ser muito importante para essa retomada, né? Mas há, naturalmente, uma grande preocupação que a gente precisa ter, porque quando esse jovem não volta para a escola, ele não completa a sua educação básica, há, naturalmente, um grande perigo dele ingressar naquele grupo dos chamados nenéns, que nem estudam e nem trabalham. E, infelizmente, os dados e as pesquisas mostram que, além do custo educacional, que é de não concluir a educação básica, há um custo social que é muito maior, porque esse jovem, infelizmente, ele termina contribuindo para aumentar a taxa de homicídio, a questão juvenil, mortes de jovens por questões de tráfico, porque ele termina sem ter a envergadura necessária, a musculatura necessária para dar continuidade aos estudos dele.
E hoje, nesse ambiente que nós estamos vivendo, de um cenário disruptivo, é fundamental que a gente tenha uma estratégia de formação ao longo da vida. E, obviamente, quando a gente tem uma escola de tempo integral, ou mesmo uma escola técnica, porque agora o novo ensino médio também agora está preparando o jovem, ainda no ensino médio, para ter uma formação para o mundo do trabalho. Isso vai ser muito importante, porque de cada 100 jovens que concluem o ensino médio, só 22 vão para o ensino superior. Então, a gente precisa ter uma política do pós-médio. Então, é fundamental que a gente tenha essa diversidade da oferta e, além da escola de tempo integral, também escolas de tempo integral com o técnico profissionalizante que Pernambuco, diga-se passagem, tem investido nos últimos anos. Nesse processo de retomada, né, de buscar aquilo que foi perdido, Pernambuco sai na frente, comparando com outros estados que não investiram no ensino integral? Com certeza, é tanto que São Paulo agora está procurando correr para ser a maior rede de tempo integral, porque viu resultados que Pernambuco alcançou nesses últimos 15 anos, fruto de uma política continuada, não é? Isso foi fundamental. Como eu disse, o Brasil precisa aprender com o Brasil. E a escola de tempo integral não é só mais tempo na escola, é uma escola de tempo integral com educação integral. O jovem que é uma escola que caiba na vida. E essa escola de tempo integral se identifica com os problemas da juventude, com os seus anseios, e por isso que ele não abandona a escola. Mozart, a gente está falando aí, claro, Pernambuco hoje tem 61% dos seus alunos do ensino médio na escola integral. São 197 mil estudantes em 470 escolas. Mas pensando numa realidade sem ser uma escola integral, pensando no aluno do ensino fundamental, o aluno está sendo alfabetizado, qual é a saída para esse estudante? Como é que a tecnologia pode ajudar aí nessa recuperação de aprendizagem daqui para frente, se ele não estudar numa escola integral? O melhor caminho agora, aproveitando o que nós aprendemos, né, e compreendendo que internet e banda larga não é luxo, é o caderno e o lápis do século XXI, então é fundamental que agora a gente tenha um planejamento pedagógico para os alunos em tempo integral, já que eles não estudam em escolas de tempo integral, mas uma escola de tempo parcial, com um bom planejamento pedagógico, pode naturalmente construir um planejamento de estudos para esses alunos de tempo parcial que combinem o ensino presencial com o ensino remoto, usando as novas tecnologias. Mozart, muito obrigada, viu, pelas suas informações. A gente já vai terminando, né, nossa conversa por aqui. Eu gostaria de agradecer, Mozart, pela sua disposição de ter vindo para cá. Agradecer também Margarida, né, pela presença, pela parceria de sempre. Agradecer também a Gabriel Correia, a Soleman, que lá da Coreia do Sul também nos enriqueceu com muito conhecimento. E lembrando que a série de reportagens de educação pós-pandemia, desafios e soluções, está disponível nos sites da TV Jornal e do Jornal do Comércio. Agradeço você também pela companhia. Tchau, tchau. E essa foi a nossa terceira videoaula. Obrigada a você que ficou conosco até aqui. Fiquem todos com Deus. Nos vemos no nosso próximo encontro.